Olá, começa agora o Univasf Debate. A proposta da interdisciplinaridade é agregar disciplinas ou áreas do conhecimento de forma que não sejam vistas como blocos fragmentados, mas que possam se complementar e proporcionar um ensino mais abrangente. O conceito da interdisciplinaridade surgiu na Europa e desde 1970 faz parte da educação nacional através da Lei de Diretrizes e Bases estabelecida nesse mesmo ano. No Univasf Debate de hoje vamos conversar sobre o assunto com a professora do Colegiado de Pedagogia e do Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares da Universidade de Pernambuco, Virgínia Ávila, e a professora da Universidade Federal do Vale do São Francisco, que criou 2 programas interdisciplinares, Márcia Bento. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Muito obrigada. Como eu falei na abertura, o conceito da interdisciplinaridade faz parte, da educação no Brasil desde a década de 70. Esse conceito ainda gera dúvidas e ainda tem muito a ser explorado? Olha, eu penso que não mais. Eu acho que nós avançamos muito na compreensão do conceito. Não sei se a professora Márcia concorda comigo. Eu antes, inclusive, queria agradecer o convite para poder participar e conversar com o público que nos assiste, enfim, para tratar desse tema e de poder dividir aqui o espaço com a professora Márcia, que é uma companheira de jornada aí da luta diária da docência, né? E principalmente do nosso trabalho na pós-graduação. O que acontece? O termo interdisciplinar, ele é um adjetivo, né? Ele qualifica algo que é comum entre 2 ou mais disciplinas, entre 2 ou mais áreas do conhecimento. Em síntese, ele é um processo de ligação entre disciplinas. Isso me parece, não é, Márcia, que é uma questão que já está resolvida, né? Tanto para nós no ensino superior como na educação básica, essa questão de que as áreas, elas não têm um fim em si mesmo, elas na verdade só provocam, né, o conhecimento através da ligação entre os saberes. Então eu entendo que eu acho que essa é uma questão que, se não está totalmente resolvida, ela já é muito mais facilmente assimilada, não é? Principalmente no âmbito da educação. Ou seja, nós precisamos dialogar com as diferentes áreas do saber para poder aprofundar, inclusive, aquele conhecimento que a gente tem interesse. Eu penso mais ou menos assim. Algumas áreas ainda não têm isso muito bem definido, na verdade, mas principalmente na área da saúde é que tem um pouco mais de dificuldade dessa fusão entre as metodologias, criando uma metodologia nova para a solução de um problema, que é a interdisciplinariedade em si. E que, efetivamente, há necessidade de um trabalho árduo com a participação do pessoal da área de educação, pedagogia, que tem um domínio muito maior em relação a isso. Então, os programas de pós-graduação interdisciplinares, principalmente aqui presentes na Univasf, tiveram uma construção não só na característica do programa em si, mas também entre os docentes em caráter da interdisciplinaridade em si, para que eles começassem a se apropriar dessa nova metodologia ao ponto de conseguirem trabalhar interdisciplinarmente. E hoje nós temos grupos docentes que trabalham com essa característica de forma bem pertinente, com resultados muito positivos. A gente tem também a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Quais são as diferenças entre elas? A multidisciplinaridade é muito comum na área da saúde, quando nós temos as equipes, né, com diferentes profissionais. Então, nós temos diferentes áreas do conhecimento tratando de um problema específico, mas não chega a ocorrer a construção de um conhecimento específico ou de conhecimentos específicos a partir dessa junção, né, dessa integração multiprofissional. É claro que é muito rico, porque você tem um olhar de diferentes áreas para um mesmo problema, mas isso não resulta na construção de um novo conhecimento a partir dessa integração multiprofissional. A pluridisciplinaridade, ela já vai proporcionar isso, o próprio nome ele já diz, ela junta mais e geralmente ela pode resultar numa terceira área, inclusive disciplinar, né? Num outro tipo de conhecimento a partir dessa junção. A palavra interdisciplinar, ela é a união, né, disso, de um prefixo, o inter,
né? Inter já quer dizer exatamente isso, é entre, dentro, em meio, não é? E a palavra disciplinar, que está mais relacionada à questão pedagógica. Então, quando a gente fala em interdisciplinaridade, a gente está falando num trabalho entre disciplinas, que pode ser feito através de projetos, não é? Aí depende também como cada curso vai organizar a sua proposta, mas a ideia é sempre de áreas dialogando entre si para se resolver problemas específicos e para a gente poder aprofundar o conhecimento nas diferentes áreas. E a multidisciplinariedade não necessariamente vai ter fusão de conhecimento. Eles utilizam o conhecimento e resolvem um problema. Na interdisciplinariedade ocorre a fusão e eles criam metodologias novas através do conhecimento que foi gerado ali da ação das duas áreas de formação. A transdisciplinariedade, que é o objetivo máximo que se busca em qualquer área, em qualquer instituição, ela ultrapassa a formação desse conhecimento e transcende esses conhecimentos criando metodologias inovadoras. Então, efetivamente, a diferença é uma ascensão entre a fusão das áreas de formação, trazendo benefício que ultrapassa não só o conhecimento técnico-científico e chega até a parte social. Como se cada um fosse alcançando um degrau, né? Chegando ao ideal. E tem uma coisa que é importante a gente discutir, não é, Márcia? É que isso não é fácil. Assumir esse pensamento interdisciplinar, ele é muito difícil, porque nós fomos formados de forma interdisciplinar. Então, a gente mudar a forma de pensar e de conceber o conhecimento não é algo tão simples assim. É um exercício cotidiano. Por isso que a gente sempre diz que a questão da interdisciplinaridade, ela é muito mais uma concepção, uma maneira de se relacionar com o conhecimento do que uma metodologia específica, porque elas podem ser variadas, né? Mas para os professores, principalmente, quando a gente fala da educação básica, ela está muito relacionada a isso, a uma predisposição de querer fazer e aprender com o outro, que eu penso que isso é a grande conquista com a interdisciplinaridade, que é essa possibilidade do trabalho partilhado, compartilhado, né, discutido com outros colegas. Eu acho que são os grandes momentos de aprendizagem que a gente tem com o trabalho interdisciplinar. Vocês duas são professoras de programas de pós-graduação interdisciplinares. Quais são as mudanças que vocês já percebem aí nesses pós-graduandos e também dificuldades e ganhos, né, de se trabalhar dessa forma? Eu vou usar alguns exemplos. Por exemplo, o programa de pós-graduação Ciências da Saúde e Biológicas, ele precisou de uma base para trabalhar a temática. A temática é saúde, no conceito geral. Então, efetivamente, os pós-graduandos matriculados nesse programa não são exclusivamente da área da saúde. Temos engenheiros mecânicos, nós temos historiadores, pessoas que trabalham na área de biblioteconomia, pode ter médico, biólogo, e todo mundo trabalhando num quesito único do desenvolvimento de metodologias para a solução de um problema em si. O aluno vem disciplinarmente, né, com todo o conhecimento recebido, disciplinar. Então, ele se prende na confecção do projeto inicial, nessa área, por exemplo, Ciências da Saúde e Biológicas, com características muito disciplinares. Ele já aprende, durante o processo seletivo, que efetivamente há necessidade da interação de outras áreas de atuação. E durante a construção, ele ganha em conhecimento e ele consegue solucionar problemas com maior quantidade, né, com maior facilidade. Isso eu vislumbrei no Ciências da Saúde e Biológicas. O programa que hoje eu coordeno, mestrado em extensão rural, já é uma área, a extensão rural em si, que é uma área já interdisciplinar. Então, os profissionais que procuram esse tipo de programa de pós-graduação, em sua grande maioria, já trabalham de maneira interdisciplinar, o que traz um diferencial muito grande deste aluno e que gera um desenvolvimento muito maior do programa em si. No entanto, nós temos inovações, como alunos que não são dessa área, temos alunos da área de jornalismo, temos alunos da área da engenharia da computação, por exemplo, que teoricamente a pessoa poderia enxergar que não faz parte. E esses alunos, eles começam a aprender uma parte que eles não enxergavam antigamente, a parte social. E os alunos que já trabalham com o social começam a aprender a parte que é dicotomizada, que eles não enxergavam de maneira como ela deveria ser vista. Então, a mudança acontece.
em qualquer aluno, seja de qualquer programa de pós-graduação, e é em caráter de benefício, efetivamente, em desenvolvimento, aprendizado e aplicabilidade profissional em seguida. Essa questão que a Márcia traz, ela é importante no nosso programa, que é um programa de formação de professores e práticas interdisciplinares. É um mestrado profissional com área de concentração em educação. Então, o objetivo do programa é formar, né, titular e qualificar professores para o exercício do magistério em nível de mestrado. E também os professores da educação básica, considerando, inclusive, que é uma demanda do Plano Nacional de Educação, não é? De qualificar os professores da educação básica. Então, no programa, o que nós temos? Nós temos um percentual das vagas que são destinadas para professores de todos os níveis da educação básica, do ensino superior, e temos um percentual menor que são para os professores que são bacharéis, ou seja, são bacharéis que estão no exercício da docência, mas que não receberam nenhuma formação pedagógica para atuar como professores. E aí eu acho que é um pouco isso que a Márcia está dizendo. A experiência ela é muito interessante, porque ela mostra para a gente o quanto o trabalho interdisciplinar ele é fundamental para a formação. Para a formação pessoal primeiro, e depois para a formação profissional. A gente tem enfrentado isso também, como nós temos professores licenciados, em sua maioria, e um percentual de bacharéis, nós percebemos essas dificuldades, não é? Quando você vai discutir um problema que exija um pouco mais de reflexão, que exija conhecimento histórico, sociológico, filosófico, esse não é um terreno que os alunos profissionais da saúde transitem com muita tranquilidade, porque isso nem sempre é abordado nos cursos, né? O que o mestrado tem nos mostrado, e eu penso que para a Márcia também isso tem acontecido, a necessidade da gente trazer essa formação, que é uma formação humana, que a gente coloca, né? Que é o aluno ele ter uma compreensão melhor dos problemas sociais, não é? Da questão política, da questão econômica, histórica, se colocar diante desse mundo e para aprender a refletir, inclusive, sobre a sua profissão. Sim. Né? Sobre as técnicas que ele exerce e que ele vai executar depois. Então, acho que esse é o grande ganho e, claro, provoca no início um estranhamento, porque são formas de lidar que são muito específicas, de duas áreas muito distintas. Então, nós das ciências humanas, nós temos como característica a reflexão, a discussão, o debate, não é? Os colegas da saúde, eles têm algo de muito positivo, que é a questão da objetividade, são mais práticos. Isso para nós também é importante. A gente tem percebido que é um elemento importante, um pouco mais de objetividade, né? Ações mais propositivas. Por outro lado, também para o pessoal da saúde cabe uma formação na área das ciências humanas mais densas, até para a gente poder compreender também o paciente para além, né? De um objeto ou de algo como a ser estudado, né? A gente precisa entender essa pessoa que chega para ser tratada como um sujeito histórico, é um sujeito político, né? É alguém que existe, que tem desejos, que tem vontades, e aí a gente precisa ter ferramentas para aprender a lidar com isso. O que tem sido buscado, né? A prática médica humanística tem sido buscado nos últimos anos. É perfeito. Não é? E isso, claro, e é muito interessante, né, Márcia? Porque o diálogo, a gente aprende muito. Não é? Porque são áreas diferentes. Agora, precisa, antes de tudo, de uma disponibilidade. É a disponibilidade, é querer aprender com o outro, né? E tirar o melhor que a gente pode daquela área. Eu tenho aprendido muito com os colegas da saúde, né? Acho que tem ajudado muito. Que bom. A interdisciplinaridade pode ajudar a diminuir a evasão nos ambientes educacionais? Qual a opinião de vocês? Eu concordo plenamente, né, Virginia? Que com certeza absoluta ajudaria e muito, principalmente em disciplinas práticas ou profissionalizantes. Aqui na Univasf nós temos vários cursos profissionalizantes. Se nós formos pensar, por exemplo, no caso do curso de medicina em si, se nós formos trabalhar uma disciplina que efetivamente vai trabalhar os cuidados do paciente crítico em si, eu não vou conseguir trabalhar com um único profissional, com uma única área de formação. Então, essa disciplina, ela em si, ela na verdade terá que ser trabalhada interdisciplinarmente. As metodologias em si, interdisciplinares, elas são extremamente envolventes
e faz com que o aluno consiga ter uma compreensão muito melhor do que está sendo explicado a ele. E não se trabalha com um único profissional. Então, às vezes, o método, né, da exposição ou da metodologia que foi escolhida para ministrar aquela disciplina e por aquele professor único não seja tão efetivo. Então, a inclusão de outro profissional, de outra área, mas que tem a ver com o que vai ser discutido ali, traria um interesse muito maior pelo aluno. E nas práticas em engenharias, Virginia, não sei, né, se você acredita nisso junto comigo, eu acredito que sim. Por exemplo, as disciplinas de cálculo 1, 2, 3 e 4, que tem maior índice de evasão, a exemplo aqui na nossa universidade, né? Essas disciplinas, se elas tivessem sendo trabalhadas dentro das metodologias da interdisciplinaridade, onde nós mostramos como resolver os cálculos e em seguida mostramos a sua aplicabilidade, efetivamente resolveríamos com certeza absoluta, uma grande parte dessa evasão, né? Facilitaria na compreensão da metodologia em si. E o aluno aprenderia, acredito eu, que bem melhor. Uma forma mais fácil. É, né? isso que a Márcia acabou de falar é extremamente importante. Primeiro, talvez a gente reconhecer que a questão da interdisciplinaridade e das metodologias ativas, elas não são novidade, elas estão colocadas aqui desde a primeira metade do século XX. Quer dizer, desde os anos 30, não é? Que a gente trabalha, né? Pelo menos os educadores têm trabalhado na perspectiva da escola ativa, de uma escola nova que pressupõe a renovação dos métodos e principalmente a participação ativa do sujeito cognoscente, ou seja, daquele que está aprendendo, participando do processo. Que é isso que a gente faz hoje nos programas de pós-graduação. Se busca isso, né? Quer dizer, a participação ativa na construção do conhecimento. Então, isso não é novo, já estava colocado. A gente retoma, porque nós também nos demos conta que dentro da universidade e na própria produção do conhecimento, né, do avanço da ciência de modo geral, nós não temos mais como pensar de forma compartimentada. Quer dizer, pensar de forma compartimentada foi importante no século XIX, quando a gente tem ali, né, século XVIII, XIX, o início da ciência, a sistematização do conhecimento. Então, a Márcia falou um pouquinho sobre isso. Foi importante dividir, não é? Organizar por disciplinas para a gente aprofundar o conhecimento, saber mais sobre determinados aspectos. Foi um momento importante da humanidade e da ciência, não é? Avançamos, então, e agora nós nos damos conta que precisamos avançar mais ainda, ou seja, é preciso agora tentar unir, ligar esses conhecimentos para que a gente tenha uma compreensão melhor mesmo, né, do próprio conhecimento e que a gente possa também, esse conhecimento, auxiliar nos problemas do dia a dia que nós temos. E aí, claro, quando você vai trabalhar com os problemas sociais, com os problemas de saúde, você precisa de uma gama de conhecimentos para tentar compreender aquele fenômeno, né? Não tem mais como compreender só a partir de um ponto de vista. Eu concordo com a Márcia nesse sentido. Aqui no programa a gente tem um espaço para escutar as dúvidas da população nas ruas sobre o tema debatido aqui no estúdio. A gente tem 3 perguntas sobre esse tema da interdisciplinaridade. Vamos ouvir. O aluno aprende mais com o ensino interdisciplinar? O currículo interdisciplinar é obrigatório nas escolas? Tem alguma área de conhecimento que não admite a interdisciplinaridade? Nós escutamos aí as perguntas e a primeira foi se o aluno aprende mais com a interdisciplinaridade. O que é que vocês acham? Olha, a experiência que eu tenho tido de educação básica, eu trabalhei muito tempo na educação básica também, e a experiência que eu tenho tido aqui em Petrolina, né, com algumas escolas básicas que nós acompanhamos, inclusive o Colégio de Aplicação, que fica junto ao UPE, as atividades interdisciplinares, quer por projetos, né, porque a atividade interdisciplinar ela pode ser desenvolvida a partir de projetos, como ela pode ser desenvolvida a partir do planejamento participativo. Há diversas formas de você fazer um trabalho interdisciplinar. No caso da escola de aplicação, que eles fazem um projeto anual, há 17 anos, né? Eles têm um projeto anual, uma amostra de trabalhos interdisciplinares que eles desenvolvem durante todo o ano. Então, eles elegem uma temática e essa temática perpassa todas as unidades de ensino, numa espécie de tema transversal, transversaliza
todo o currículo. Esse ano foi a questão de crime virtual, bullying, a questão da internet, racismo, ou seja, essa série de crimes que são cometidas pela internet, como é que a juventude pode, principalmente a juventude, não é? Que está mais exposta, como ela pode se precaver, enfim, né? E tratando até de temas como suicídio, através desses jogos da internet, um trabalho extremamente importante para alunos de ensino fundamental e médio, e veja, todos se envolveram, e impossível discutir a questão da internet sem dialogar com as diferentes áreas do conhecimento. Então, todas as disciplinas se envolveram com a temática e construíram juntas a mostra. Então, o aluno, quando ele se envolve e quando ele percebe, não é, que conhecer é muito prazeroso, que conhecer dá uma sensação muito boa, não é? E quando a gente se pergunta sobre as coisas e tenta resolver os problemas, isso, claro, vai repercutir no desenvolvimento da aprendizagem desse aluno, vai repercutir também na diminuição dos índices de evasão. Eu acho que é um elemento, não é o único, evidentemente, não é? Mas trabalhos interdisciplinares que mobilizem o aluno na construção, na elaboração do conhecimento, eles aproximam esse aluno da escola, não é? E certamente eles contribuem para a diminuição, sim, da evasão. Isso eu tenho, assim, sou muito otimista em relação a isso. Não, e é com certeza absoluta. Ele aprende muito mais, principalmente porque ele tem que fazer tudo isso que Virgínia disse, se apropriar de inúmeros conhecimentos e fazer uma fusão de tudo isso. Então, a partir do momento que ele tem que estudar a internet, os crimes, como eles são divulgados, utilizando os exemplos que Virgínia fez aqui agora, ele tem que estudá-los individualmente e depois fazer uma compilação de todos esses dados. Então, ele aprende muito mais. A segunda pergunta foi em relação ao currículo escolar. A interdisciplinaridade, ela é obrigatória? Não é obrigatória, é uma pena, né? Não é uma coisa obrigatória. Hoje nós só temos a primeira universidade, né, que foi consagrada 100% interdisciplinar, foi a Universidade Federal do ABC, que é um exemplo nacional a ser seguido e que está sendo seguido. As demais instituições, as mais jovens, né, estão adotando em alguns cursos as metodologias ativas e em outros criando programas e atuando em projetos que sejam interdisciplinares. É uma pena que não seja obrigatório. E nas escolas? Também não? Também não. Também não. Infelizmente. Deveria existir, acho que no último ano, né, das escolas, pelo menos, no mínimo, o último ano, que é muito pouco, uma série de ações integradoras que aí seria importantíssimo, que mostraria para o aluno, na minha opinião, teria que ser pelo menos, pelo menos no ensino fundamental e no ensino médio, porque mostraria a aplicabilidade de cada disciplina básica, mostrar a química onde ela entra, a física, que a matemática está em tudo, que a biologia está interligada, isso seria perfeito. Com certeza absoluta, teremos muito mais cientistas no nosso país. Verdade. Agora, sabe uma coisa que me ocorreu agora? Porque a interdisciplinaridade, ela ocorre de uma forma tão tranquila na educação infantil. Isso. Ela está presente na educação infantil, porque a criança mobiliza ali vários recursos cognitivos, ela explora vários objetos e ambientes, não é? Ela trabalha com a classificação, com a seriação, com a comparação, enfim. E não existe essa conotação da disciplina. O que vai ocorrer no ensino fundamental e no médio é que o currículo, ele é todo organizado em torno das disciplinas. É essa lógica que nós precisaríamos mudar, no sentido de que o currículo, ele não precisa estar centrado nas disciplinas, mas ele pode estar centrado em temas, não é? Em eixos temáticos, e as disciplinas se articulam para trabalhar esses temas, esses eixos, esses projetos. Mas aí é uma mudança, na verdade, de cultura e de como a gente concebe a nossa própria organização curricular. Embora, é importante dizer que não é obrigatório, mas em todos os documentos, se nós pegarmos os PCNs, a LDB de 96, já tem toda uma orientação para que o trabalho seja articulado. Mas, de fato, né, uma proposta formal, nós não temos ainda. Acho que essa é uma conquista ainda
dos professores, né, dos trabalhadores da educação, né? O próprio Enem também já traz essa conotação, essa inclinação para a interdisciplinaridade, né? A partir do momento que acabou com as disciplinas, aí vem as linguagens, Isso, perfeito. os temas. Maravilhoso. A última pergunta é se existe alguma área do conhecimento que não admite a interdisciplinaridade. Pensando assim muito rapidamente, né, Virgínia, e também nas nossas falas anteriores, não acredito que exista nenhuma área de conhecimento que seja excluída da interdisciplinaridade. Precisamos, né, dialogar com todas elas em si e não tem uma exclusivamente disciplinar. Eu penso como a Márcia também, assim, é difícil imaginar alguma disciplina, alguma área do conhecimento que tenha um fim em si mesmo, que não tenha relação com outras áreas do conhecimento. Claro, lembrando como a Márcia falou aqui no início, nós temos disciplinas que são muito mais técnicas, mais engessadas, que elas deixam pouco espaço, porque elas são muito objetivas, né? Elas deixam pouco espaço para articulação interdisciplinar, mas sempre existe essa possibilidade. Então, acho que dizer que não existe seria, inclusive assim, do ponto de vista científico, né, não seria prudente da nossa parte fazer uma afirmativa, né, uma afirmação como essa, assim, né, porque de fato nós não temos certeza sobre isso. Sim. Professora Virgínia, a senhora é professora do Colegiado de Pedagogia aqui da UPE. Como essa questão da interdisciplinaridade é tratada no curso de vocês? Na pedagogia, a gente tem discutido isso mais recentemente. E é um trabalho que nós fazemos no colegiado, junto com os professores. Há uma predisposição muito maior dos professores, dos colegas, em discutir um pouco esta articulação entre as disciplinas. Eu acredito que uma forma que a gente teria de resolver um pouco melhor essa questão seria através do planejamento participativo, porque quando nós planejamos em conjunto, nós conseguimos saber exatamente o que os colegas estão fazendo, que conteúdos eles estão trabalhando e fazer um pouco daquilo que a música da Ana Carolina diz lá, em qual rua a minha esquina encontra, não tem uma coisa assim que fala lá que a gente se encontra em alguma esquina, né? Aí faria com que os professores conseguissem organizar melhor os conteúdos de forma que o aluno consiga estabelecer relação entre eles. Às vezes acontece de você ofertar algumas disciplinas com alguns conteúdos num semestre e isso depois é retomado muito adiante do curso. Quer dizer, acho que esse é um cuidado também, a gente já tem pensado muito nisso no curso, de como articular melhor isso de forma que faça sentido. Ou seja, o menino está num período tal, X, da pedagogia. À medida que ele vai avançando, que ele consiga dizer o seguinte, olha, isso eu vi. Tô lembrado, isso eu vi na disciplina anterior, ou seja, quando ele começa a fazer as sinapses, que a gente chama, né, as grandes conexões e de fato aprender. Mas é uma conquista, ainda é um trabalho que merece mais aprofundamento e mais estudo, porque como eu te disse, nós somos formados numa concepção compartimentalizada. Então não é fácil também você mudar e romper uma forma, né, de atuar e de pensar, esse é um processo mesmo. Nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço a presença de vocês e deixo espaço para as considerações finais. Em primeiro lugar, agradecer, né, imensamente poder estar aqui com Virgínia e contigo na TV Caatinga, poder aqui mostrar um pouco da nossa experiência e dizer que o mundo hoje busca a interdisciplinaridade em tudo e que eu acredito piamente que é uma das soluções da maioria dos problemas que enfrentamos hoje no nosso país. Muito obrigada. Eu encerraria falando dessa grande possibilidade que o trabalho interdisciplinar nos traz de fazer o exercício de trabalhos mais colaborativos, compartilhados, não é? Quando eu aprendo com o outro, quando eu me predisponho a aprender com o outro, eu penso que a grande lição da interdisciplinaridade, ela é antes de tudo uma lição de humildade, no sentido de reconhecermos que não sabemos tudo, não é? E que precisamos aprender com o outro, né? Então, quanto mais esse conhecimento se alastra, certamente a nossa vida social, né, também melhora. Então, eu também faço uma aposta, que nem a Márcia, aí no trabalho interdisciplinar. Acho que é um caminho sem volta. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Obrigada também a você que nos acompanhou em mais uma edição do Univasf Debate.
Se você quiser sugerir algum tema para ser discutido em nosso estúdio, é só enviar um e-mail para contato.rtvcatinga@univasf.edu.br. Um grande abraço!